Agrinis Next 2025, mais uma participação, dessa vez uma participação especial da American Nutrients. E eu vou pedir que vocês se apresentem primeiramente. Pode começar? Eu sou Fernando Retamal, consultor técnico, atuo na área da suinocultura e todas as áreas ali de penetração da empresa, né? Brasil inteiro, inclusive Paraguai. Paraguai, muito bem. Bom, meu nome é Abraão Martins, sou consultor técnico, meu cargo hoje dentro da empresa e basicamente, assim como o Fernando, a gente trabalha nesse suporte técnico junto às equipes comerciais espalhadas nos distintos canais que a América tem aí no Brasil e também fora dele. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, é uma pergunta pessoal, tá? Então, não vamos falar de América ainda. Como é que vocês usam a inteligência artificial no dia a dia de vocês? Bom, a inteligência artificial ela está permeando a nossa rotina em diferentes áreas, né? O nosso celular, o nosso notebook, nossas agendas, elas são trabalhadas direta ou indiretamente pela IA. E eu, particularmente, nesse trabalho de consultoria, eu tive a primeira experiência com IA quando eu fui montar uma apresentação em janeiro de 2024. Então eu me considero assim até um pouquinho mais, né, pioneiro aí, né, entre os colegas aí do agronegócio. Eu precisava de uma fotografia onde tivesse um suíno e ele tivesse numa situação lá, né, dentro da granja, tomando água e tal, numa água. E aí eu tinha, através do Instagram, alguém falou sobre que a possibilidade, acesso livre, né? Aí eu fui experimentar. É incrível como nesse um pouco mais de um ano depois, a qualidade dos resultados de uma pesquisa, né? Naquela época não se falava em prompt, falava-se em vamos construir uma imagem ali e tal, né? A gente não usava essa linguagem. E é incrível a evolução que se percebe nitidamente com um espaço de tempo tão curto quanto um ano e um resultado tão incrível como se tem hoje em dia, né? Na obtenção de imagens, textos e informações. Eu vou também nessa mesma linha. Acho que a questão toda, a gente que faz muitas viagens e acaba otimizando, otimização de tempo é algo precioso, né? E eu acho que a inteligência artificial, ela facilitou muito. Esses dias eu até estava comentando antes da gente entrar no estúdio aqui com o Fernando, né? Tem um colunista no Sul que eu estava escutando ele e a gente, pela nossa idade, enfim, 40, 50 anos de idade, a geração da década de 70 e 80, né? Ela conviveu com a tecnologia que os nossos avós. Sim. Então a gente começou a fazer trabalho científico a punho, né? Na Barça? Começamos a fazer trabalho científico datilografando. Eu lembro que um trabalho que eu fiz de conclusão de curso, eu te imagino só um arquivo em Word com, sei lá, dezenas de disquete para conseguir caber dentro do processo. E eu comecei a utilizar pessoalmente a inteligência artificial em material científico, né? Buscando referências, desenvolvendo apresentações, revisões bibliográficas. A estatística é algo que se facilita muito através da inteligência artificial. Os métodos de Turk, Bonferroni, demorava meses, muitas vezes, para definir se deu ou não deu diferença num experimento. Hoje, tu faz em 30 minutos com a inteligência artificial. Então, isso facilita muito para nós. A gente até estava brincando, né? Se a nossa internet fosse boa no Brasil, embora hoje tenha um mecanismo aí de satélites, internet móveis, a gente ia dirigindo 5, 6 horas dentro de um carro, mas já fazendo os trabalhos, já produzindo, exatamente. Então, acho que a inteligência artificial ela te permite, né, a gente otimizar tempos e a gente que tem essas multifunções facilita demais, né, do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista profissional, né? Sem dúvida. E é isso que eu ia falar agora. Agora estamos falando de American Nutrients. Certo. Como é que vocês utilizam a inteligência artificial, pode ser no dia de vocês ou em produtos? Como é que vocês veem isso? A empresa aceita bem? Todo mundo já está utilizando? Já está por dentro de tudo? Como é que é? Nós sabemos que internamente existe um comitê específico para se trabalhar em inteligência artificial no desenvolvimento de materiais técnicos comerciais, mas também de gestão da própria instituição American Nutrients, né? E que vamos falar pela nossa experiência, assim, eu vejo que ela está sendo utilizada em dois formatos distintos.
Depois me complementa se eu falar aqui alguma bobagem, mas nós temos uma comunicação, nós temos hoje uma linha de produto muito grande, que ela tem uma comunicação muitas vezes com a agroindústria, ou seja, do ponto de vista de integradoras, né? Sim. Mas nós temos linhas de produtos que elas têm uma comunicação também com o produtor. Né? Nós vamos dar um exemplo aqui do American Energy, né? Pode até citar o exemplo, né? Que a inteligência artificial desenvolveu um jingle específico da... A gente fez uma brincadeira internamente lá. Bom, esse comitê, ele atua, cada colaborador identifica uma ferramenta, dissemina para os colegas, divide para eles, né, as possibilidades, né? E aí foi feita uma brincadeira, mas que no fim está se tornando algo assim que será em breve, né, adotado na prática. Foi o desenvolvimento de um jingle. O pessoal pegou o folder do American Energy, um produto consagrado para leitões jovens, né, para estímulo de consumo, enfim. E com o documento folder, só escrito, passou para a IA desenvolveu um jingle. Então, em breve, vai ser um produto musicado, né? Nós teremos aí também o jingle que vai fazer um complemento aí na divulgação dele. E é uma ferramenta IA que a gente adota, junto com outras tantas, para desenvolvimento de produto, para divulgação de produtos e para essa interface junto aos clientes. É muito interessante também, a American tem nesse DNA da inovação, do compartilhamento de ideias, de produtos inovadores, essa relação junto aos clientes. E a IA ajuda muito nessa parte da mídia, da parte vamos dizer assim, do marketing dos produtos, entregando as soluções aos clientes. Bom, desculpa. E assim, todo produto disponibilizado, né? Como o Fernando comentou, nós temos a inovação no nosso DNA. E somos uma empresa 100% brasileira, então a gente busca muito desenvolvimento de material científico para justamente respaldar as nossas ferramentas comerciais. E eu acho que a inteligência artificial, ao longo dos últimos anos, aí, ela vem sendo mais um braço desse desenvolvimento, né? Que desde que o desenvolvimento de um logo, desenvolvimento de um layout, de uma apresentação, de uma imagem específica, como a gente trabalha muito com programas, né, e um desses programas está linkado à questão de biosseguridade, por exemplo, que é um tema extremamente amplo, a gente consegue, através da inteligência artificial, fazer um mapeamento de risco e otimizar processos, modelar fluxos, e facilita muito isso. Se a gente for desenvolver tudo no braço, procurar, ler... Essa simulação fica mais fácil, né? Muito mais fácil e muito mais ilustrativo. Por exemplo, e até às vezes tu não está de acordo com aquele layout e tu busca, através de uma plataforma de IA, alternativas àquele próprio layout, né? Então, a empresa está investindo muito nisso. Nós estamos com alguns cursos específicos, dependendo de cada plataforma, né? Para que a gente consiga buscar as ferramentas mais assertivas aí para o ponto de vista técnico e também ferramentas do ponto de vista comercial aí. Pelo que vocês estão falando, a American está bem dentro do tema do AgriNext, que é a inteligência humana e artificial, porque vocês estão comentando exatamente isso, que é o lado humano utilizando como uma ferramenta para facilitar, para trazer outras ideias, para abrir a gama de opções ali. Vocês acham, né? Vocês acham que a inteligência artificial vai acabar tendo a capacidade um dia ou mais para frente, quem sabe, no futuro, de ter também esse lado humano, ou vai ser sempre aí esse jogo duplo aí de o humano completando a inteligência artificial e vice-versa? Quando as pessoas não têm o conhecimento do que é o potencial de uma ferramenta, muitas vezes existe um receio, um medo, existe uma rejeição a esse tipo de alternativas. E eu vejo, né, a inteligência artificial na minha rotina, na rotina da American, como uma ferramenta de otimização de tempo. Quando a gente adota corretamente uma ferramenta dessa natureza, nós podemos fazer com que o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa experiência seja compartilhada de uma forma mais ampla, mais rápida e mais eficiente. Então, eu vejo inteligência artificial como um potencializador do talento humano. E vocês foram muito felizes nesse mote. Inteligência artificial e humana. Como fazer mais, com menos esforço, menos tempo e mais eficácia.
Então, para mim é um amigo. A artificial para mim é um amigo. Eu acho que essa questão do monitoramento humano, ela é algo em que precisa dar o seu devido tempo, né? Dê credibilidade à plataforma que tu utilizas, né? Eu vou falar por mim daí. Eu sempre valido a informação, né? Importante. Porque e normalmente a informação está correta, mas nem sempre ela está correta. Então eu acho que vai também da plataforma, a credibilidade da plataforma que se escolhe para se trabalhar a inteligência artificial. Eu não compactuo muito nessa separação inteligência artificial e humana. Para mim, tudo é inteligência humana. Dentro desse processo, para mim, é algo único, né? Em que sempre vai existir ferramentas na busca de informações. Eu encaixo a inteligência artificial como, hoje, uma excelente ferramenta dentro desse contexto único, que é a inteligência humana. Vocês já têm produtos que utilizam essa inteligência artificial, vocês já têm no mercado, né? E, como tu falou, vai ter lançamentos ainda, lançamentos serão feitos de produtos que utilizam inteligência artificial. Para vocês, qual que seria o maior desafio? Porque tu falou de credibilidade, e vocês acham que hoje, né, falando hoje, 2025, dia 8 de maio, as pessoas estão com uma maior aceitação desse tipo de ferramenta e desse tipo de produtos que utilizam desse tipo de ferramenta para funcionar ou para serem produzidos? Eu acredito assim, toda ferramenta do ponto... Quem trabalha com produção animal, com proteína animal, tem sempre a questão do custo e do benefício. Há um investimento numa tecnologia, por exemplo, num aditivo, e onde se espera os benefícios. Quando se está criando um produto específico, se faz um estudo, né, perante ao mercado, como é que funciona essa molécula, existe um respaldo técnico nesse desenvolvimento, né? E eu vejo que a inteligência artificial ela até facilita nesse processo. Vou dar um exemplo genérico aqui. Vamos pegar uma molécula X e dizer assim, essa molécula X aqui, se eu colocar na minha fórmula, o meu pensamento técnico é que ela funcione através desse mecanismo. Se nós buscarmos na inteligência artificial, existe algum trabalho voltado nesse sentido? Ela ou te não, resume, te entrega. Ou não. Só que aí volta a questão da credibilidade que eu vou insistir novamente. Tem algumas plataformas em que não é bem verdade. Por exemplo, lá, Fernando Retamal, 1998, falou nisso. E o Fernando Retamal, 1998, não falou isso. Sabe? Então, claro que isso vai também do tipo de plataforma que se está se escolhendo. Mas ela serve como uma ferramenta de criação, muitas vezes, de entendimento, de mecanismo de ação do que está sendo criado. Mas a minha concepção ainda precisa ter um pouco de filtro nesse sentido aí. E é aí que entra o grande papel do profissional capacitado, do profissional experiente, do profissional que não vai se deixar abalar por uma nova alternativa de tecnologia. Porque nós seremos os moderadores. Nós seremos as pessoas que vão filtrar aquela gama de alternativas que por vezes tem algum tipo de equívoco ou não, e nós é que vamos fazer essa curadoria. Eu sempre digo, nós teremos um espaço muito mais valioso na medida em que o conhecimento hoje ele é generalizado. Ele está disponível, ele está acessível a quem tiver acesso a qualquer plataforma dessas de obtenção de dados. Porém, filtrar aquilo que é relevante, aquilo que é rentável, aquilo que respeita conceitos que são pilares básicos da produção animal, bem-estar animal, sustentabilidade, ESG. Quem é que vai filtrar a informação que realmente está condizente com esses pilares? Somos nós, com experiência, com conhecimento, com capacidade. Então, assim, é o ser humano utilizando mais uma ferramenta para se beneficiar. E tendo o controle. Aí é que o conhecimento, a bagagem profissional vai fazer toda a diferença. Sim. Eu leio dessa forma. E é interessante porque vocês se complementaram na resposta, mas como é que tu chegou a saber ali que o que a plataforma te falou, que aquela ferramenta te falou, estava errado?
Bom, quando eu li aquilo ali, ela me acendeu um estalo na cabeça. Opa, peraí. Em 98, eu acompanhava o trabalho do Fernando e eu sabia, ele não falava isso. Né? Então, o ser humano tendo esse conhecimento, moderando da forma correta, a gente vai ter um avanço grande. Mas a gente precisa nos preparar. Né? A gente precisa ter o conhecimento para poder moderar alguma coisa, senão a gente acaba só aceitando, né? Só sendo uma esponja, né? Absorvendo aquela informação. Que veio sem ter esse senso crítico, né, que a gente tem que ter de qualquer jeito. Para finalizar, eu queria saber o seguinte, agora uma visão pessoal de vocês, tá? Ou até a visão da América, né? Como é que vocês veem esse uso dessas ferramentas, né, no plural, todos os tipos de ferramenta, de imagem, de apresentação, de vídeo, enfim. Como é que vocês veem esse uso daqui 5 anos? Não vai ser nem 10, 5. Como tu começou falando hoje que em 1 ano a gente tem uma evolução muito grande, eu vou dar um passo um pouquinho maior, vamos para 5 anos. Como é que você vê isso? Eu sou um cara extremamente receptivo à inovação. Então, assim, quando lá eu fiz a minha primeira pesquisa em busca de uma imagem e eu recebi, assim, e era um resultado razoável, né? Para hoje ele era fraco, mas razoável. E em 1 ano a gente nota essa mudança tão grande, eu só posso acreditar que dentro de 5 anos nós vamos estar muito mais bem atendidos, com uma capacidade muito maior de obter mais e melhores resultados. Fernando, mas me dá um exemplo. Eu nem sei projetar, a gente muitas vezes não consegue nem ver o tamanho da mudança. Vejam só, eu sou um cara que me formei em 98 e naquela época não tinha o Google ainda. Uhum. A internet ela era muito frágil, a navegação, né? Tá. E nesse tempo todo, olha o que a gente hoje em dia eu já converso com a IA. Uhum. Naquela época eu não tinha nem onde pedir escrevendo para o Google alguma informação. Hoje a gente conversa com a IA e ela interage com a gente. Então, onde vamos chegar? Não sei, eu acredito que vai ser nessa máxima obtenção de agilidade, de qualidade, como o Abraão falou, buscando credibilidade, fazendo essa moderação. Mas eu te diria assim, eu não sei, é um limite que eu não saberia nem projetar. É inacreditável que a gente já evoluiu, que está por vir. E eventos dessa magnitude, como vocês estão fazendo aqui, congregam esse tipo de expectativa, né? Pessoas discutindo inovação, mudança e crescimento. Isso que vai ilustrar o nosso futuro. Perfeito, não, concordo em gênero e número. Eu acredito que já está evoluindo, né, essas plataformas cada vez mais com outras tecnologias, enfim. A gente até estava conversando com o pessoal que está fazendo muito diagnóstico por imagem aqui na feira, participando. Sim. E, por exemplo, dentro de um frigorífico, né, hoje tu tem 30, 40 pessoas analisando condena de carcaça. Que uma simples imagem com uma inteligência artificial pode fazer todo o relatório para ti desses processos, né? Então, cada vez mais, o mercado de proteína animal é um mercado que exige muita mão de obra. A mão de obra hoje nos processos de frigorífico, própria fiscalização do Ministério da Agricultura, né? Cada vez mais com menos fiscais, a política do autocontrole entrando para dentro dos abates, para dentro das indústrias. Então, eu enxergo a inteligência artificial nos próximos 5 anos ocupando algumas lacunas onde justamente a gente tem dificuldades de tempo, de otimizar tempo, de necessitar de pessoas, muitas vezes para sentar, para fazer um relatório, seja através de pagamento de um lote, né, baseado em análise de risco, e até mesmo para fazer uma classificação higiênico-sanitária de abate, num conceito em que essas ferramentas vão se aperfeiçoando, né? Então, eu enxergo cada vez mais participativa dentro dessa nossa cadeia de proteína animal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado Nós que agradecemos. pelas trocas aqui, que foram muito ricas. É um prazer ter vocês aqui. E com certeza nos veremos em 2027, não é isso? Com certeza. AgnesNext 2027. Estaremos juntos lá. Estaremos juntos num evento maior ainda. Não sei que tecnologia a gente vai mostrar, como tu bem disse. Eu acredito muito nisso aí, porque provavelmente talvez alguma coisa nem seja inventada ainda, então não tem como prever. Mas com certeza o lado humano que nos une estará presente e a gente vai estar junto, tá bom? Obrigado a vocês aí. Nós que agradecemos, em nome da América, são empresas irmãs
que têm mesmos conceitos, valores, valorizam inovação, tecnologia, conhecimento, sempre dentro de um relacionamento aí humano próspero. Muito obrigado por mais essa. Isso aí, tamo junto. Obrigado.